capítulo 13 de Marcos, verso 14 ao 23. Estamos na sequência, né? Falando do anticristo. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, situado onde não deve estar, quem lhe entenda. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver em cima, no eirado, não desça, nem entre para tirar da sua casa alguma coisa. O que estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que isso não suceda no inverno, porque aqueles dias serão de tamanha tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo que Deus criou, até agora, e nunca jamais haverá. Não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias, e ninguém se salvaria. Mas por causa dos eleitos, que ele escolheu, abreviou tais dias. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis. Pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Estai vós de sobreaviso, tudo vos tenho predito. Mas naqueles dias, após a referida tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes dos céus serão abalados. Então verão o Filho do Homem vir nas nuvens com grande poder e glória. E ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Que Deus abençoe a sua palavra e fale ao nosso coração, tanto aqueles que estão aqui presentes, como os que estão nos assistindo em casa ao vivo. Muito obrigado, você pode sentar. Eu faço menção também da irmã Adriane, que é membro da nossa igreja, secretária da nossa igreja, acompanhada da Aline e do Val. Deus abençoe. Sejam bem-vindos, bom revê-los. E há mais um visitante aqui conosco hoje de manhã no meu radar pastoral. Eu passei aqui, não estou vendo mais alguém. A coluna às vezes me atrapalha, mas eu estou vendo aqui, dar uma olhada, um check-out, né? Um check-in, na verdade, de quem está presente. Muito bem, queridos. Essa é uma passagem muito interessante. E nós estamos numa sequência, foi providência de Deus, porque estamos vivendo aí a época do carnaval, a época do engano, do engodo. E o texto que você tomou agora em sua Bíblia está delimitado por um título, geralmente um subtítulo chamado A Grande Tribulação. O grande foco aqui nesse texto é também a pessoa do anticristo. Nós temos uma menção do anticristo, nós temos uma menção da grande tribulação, e nós temos também uma menção de Jesus sobre os cuidados preventivos contra a perseguição. Vamos pela ordem, nós destacamos aqui hoje 5 fatos ligados ao aparecimento do anticristo. O primeiro está no verso 14. Vamos fazer a leitura mais uma vez para fazer o comentário. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, você deve perguntar, que expressão é essa? O abominável. O que é algo abominável? Aquilo que Deus rejeita, rechaça. Aquilo que Deus não tolera. O abominável é algo que traz conceitos e valores de perversão. Essa expressão não foi construída por Marcos. Essa expressão não foi apresentada primariamente por Cristo. Ele cita o profeta Daniel, que no capítulo 9, verso 27, está falando do anticristo e da grande tribulação que acontecerá na terra antes da vinda do Senhor. Esse abominável da desolação é, continuando o versículo, situado onde não deve estar. Essa expressão é importante porque alguns adeptos da corrente teológica, escatológica, pré-tribulacionista, entende que a igreja subiria arrebatada, haveria grande tribulação aqui, e o anticristo entraria no lugar do templo em Jerusalém. Existe uma corrente que defende que haverá um terceiro templo. Vamos lembrar, pastor Felipe pregou domingo à noite que o primeiro templo foi construído por Salomão, certo? O segundo templo foi reconstruído, aquele templo da época de Ageu,
Zacarias, Neemias, Esdras, que vieram pós-cativeiro, reconstruíram o templo, e esse templo permaneceu até os dias de Cristo. E Herodes, o Grande, que era megalomaníaco, ele tinha aquelas ideias arquitetônicas, eu não sei se ele fez arquitetura, mas que ele era um déspota e um tirano e um doente. Ele matou a própria esposa, ele matou seus filhos, ele matou seus irmãos, porque ele tinha medo que essas pessoas ocupassem o trono dele. Quando você viaja para Cesareia, a Cesareia de Herodes, próxima à região de Tel Aviv, é um lugar antigo, arqueológico, belíssimo, in natura, né? Você encontra ali no mar, ali e na terra de Tel Aviv, próxima a Tel Aviv, a região, você olha ali, tinha até pista de hipismo que ele fez. Então o camarada era assim megalomaníaco, era um verdadeiro palácio, à beira-mar, com todas as estruturas, e nós vimos domingo à noite que ele levou muitos anos, décadas, para ampliar o templo da época de Esdras e Neemias. O templo foi reformado, coberto de ouro, e era uma das grandes maravilhas do mundo daquela época. E foi aquele templo que Jesus disse no Evangelho de João, capítulo 2. Eu vou derrubar esse templo, e depois de 3 dias eu vou levantá-lo. Eles ficaram loucos. Até aquele dia fazia 46 anos que Herodes estava reformando o templo. Até aquele dia. Ainda foi muito mais do que isso. E quando o templo foi construído, aquela mega obra, 5 anos depois, Tito, o general, destruiu o templo de Jerusalém. Então, para cumprir a profecia de Jesus que disse que não ficaria pedra sobre pedra. Então, esse abominável da desolação, na corrente escatológica pré-tribulacionista, eles entendem que o anticristo vai entrar em Jerusalém, vai se apresentar como Messias e vai estar no 3º templo que ele vai autorizar a construção. Particularmente, eu sou de uma linha escatológica que eu não acredito que haverá um 3º templo. Porque se você examinar muito bem, o templo destruído deu lugar a um outro templo. E esse templo está diante dos meus olhos. Eu só ouvi um amém da Beatriz e do Lucas, concordando com a cabeça, mas eu não vi um amém assim glorioso. O 3º templo está aqui diante dos meus olhos. Quem é esse templo? A igreja. 1 Coríntios, capítulo 6, Paulo diz, não sabeis vós que sois o templo, o santuário do Senhor, e que o Espírito de Deus habita em vós? E queridos, quando o templo foi destruído, o véu já tinha sido rasgado anos antes, e Deus estava dizendo, está consumado. Ninguém precisa mais de sacrifícios de animais. Então imagine, se hoje o anticristo vier nessa corrente escatológica, e o Messias, e esse anticristo, se colocar como Messias, autorizar a construção do 3º templo, ele vai anular a obra redentora de Cristo, que cumpriu todos os sacrifícios que apontavam para ele. Então, nessa corrente, que foi a corrente que Agostinho, os pais da igreja, os reformadores creram durante 19 séculos, que não haverá 3º templo. Então você tem que ter muito cuidado quando você ouvir alguém falando esses estudos, que vai ter um 3º templo. Nós respeitamos quem pensa assim, até porque Deus não deu os detalhes para nenhum de nós. Mas pelas Escrituras, pela Bíblia Sagrada, não haverá possibilidade. E não fique preocupado, porque lá em Jerusalém, os móveis do 3º templo que eles querem construir, já está tudo preparado. Só tem um móvel que eles não têm. Qual é esse móvel? A arca. E eu quero dizer uma boa nova para você. Lá em Apocalipse, capítulo 11, ele diz, e eis que o véu do santuário foi aberto, e eu vi a arca da aliança. Meu Deus do céu, onde é que eu estou? Estou num culto, eu estou numa coisa... A arca foi vista lá no Apocalipse, na Jerusalém Celestial. E Jeremias falou no capítulo 3, capítulo 5. Vem dias, diz o Senhor, em que nunca mais verão a arca da aliança. Jeremias profetizou isso 600 anos antes de Cristo vir na primeira vinda. Então a arca já veio. Porque a arca
era de madeira coberta de ouro, apontando para Jesus, que era 100% homem, madeira, e 100% Deus, ouro. Era na arca que a voz de Deus vinha audível, na tampa do propiciatório. E o próprio Jesus é a palavra viva, o verbo vivo, é a boca de Deus. E mais do que isso, é o próprio Deus falando na terra, andando com os homens. Nós não precisamos da arca. Os objetos do Velho Testamento, dos móveis do templo, eram sombras de uma realidade. Agora já estamos na nova aliança. A arca está presente em nosso meio. É Cristo, o Filho de Deus, o Verbo vivo, que se fez carne e habitou entre nós. Então, esse versículo 14, ele está falando desse abominável. Só que é o anticristo prefigurado. A profecia está apontando lá no livro de Daniel, capítulo 9, 27. O Rogério vai colocar para nós. Vamos abrir as nossas Bíblias em Daniel 9, 27. Ele está falando do anticristo. Ele firmará aliança com muitos por uma semana. Não vai dar tempo de entrar aqui na 70ª semana de Daniel e das 70 semanas de Daniel, que vão desde os dias da restauração da cidade até a restauração dos muros com Neemias, até o advento de Cristo na primeira vinda, um hiato da igreja, até a última semana de 7 anos da grande tribulação. Só em falar isso você já passou mal. É muita doutrina. Então, aqui ele está falando na metade da semana. Olha que interessante. Obrigado, Fátima. Na metade da semana. Por que na metade da semana? Lembram que eu acabei de dizer que a igreja seria arrebatada lá na corrente pré, 7 anos antes? Mas vamos lembrar, qual é a metade de 7? Qual é a metade de 7? 3 anos e meio, 3,5. Então, quanto foi o ministério de Cristo na terra em termos temporal? Termo temporal, 3 anos e meio. Então, ele tem um ministério 3 anos e meio. Daniel está dizendo que o anticristo, aqui ele está falando de Cristo, né? Primeiro, se a gente voltar, vamos voltar para o 26 para não confundir um pouco. Vamos voltar. Depois das 62 semanas, será morto ungido. Então, guarda a palavrinha ungido aí, é o Messias. Percebam o U maiúsculo. E já não estará, porque ele foi morto. E o povo de um príncipe que há de vir, de um governante que há de vir, que é o Império Romano. Daniel falou isso 500 anos antes de Cristo. Hello? Alô? Não existia Império Romano. Existia Alexandre, o Grande. Não tem nada de Império Romano. O Império Romano vai começar o governo sobre a terra da Judéia no ano 63 a.C. Mas ele já vinha antes, um pouquinho, mas quem está governando lá atrás, grande mesmo, é Alexandre o Grande. Mas Alexandre aparece no ano 330. Vai morrer, aí depois o reino dele é dividido em 4, vem os Ptolomeus, os Seleucidas, que são os antigos resquícios do Império de Alexandre o Grande, até chegar à conquista dos romanos, tomando a terra da Judéia como colônia no ano 63 a.C. Então, quando Jesus nasce, a Judéia é uma colônia do Império Romano. Então, olha o que ele está dizendo aí. Um povo do príncipe que há de vir, que é o Império Romano, destruirá a cidade, Jerusalém, e o santuário. Então, você vai marcar na sua Bíblia que essa cidade foi destruída e o santuário no ano 70, depois de Cristo. Isso é profecia tremenda, porque, veja, essa profecia foi escrita 570 anos antes de Cristo. 570 anos antes de Cristo. Então a profecia se cumpre categoricamente. E o seu fim será num dilúvio, falando do Império Romano. Ele vai se dissolver. Depois de 1000 anos, o Império Romano vai cair, porque, queridos, ninguém permanece no poder e no império para sempre. Os homens são finitos. Os homens têm um determinado tempo. E nós não estamos debaixo de um governo humano que vai governar para sempre. Nem a rainha Elizabeth, que alguns achavam que ela ia assistir à segunda vinda de Cristo, ficou. Ela já partiu. Então, cuidado, porque ninguém fica para sempre. E diz o texto que até o fim haverá guerra, o que é mais comum. A gente tem visto muitas guerras, desolações são determinadas. Vai para o 27, aí sim. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Alguns acham que está se referindo aí ao anticristo. Outros entendem que é Cristo. Estou falando das correntes.
tá? Das correntes. E sobre a asa das abominações virá o assolador, que é o abominável, que Daniel citou e que Jesus está falando. Até que a destruição que está determinada se derrame. Então, marque a expressão a destruição que está determinada. Quando o diabo falar do teu passado, abra Daniel 9, 27 e Apocalipse 20 para ele. Foi assim que Lutero fez. E mostre para ele o futuro dele. Ele vai ser lançado no lago de fogo e de enxofre. Esse lago de fogo também é real, mas é uma figura para dizer que nós estaremos do outro lado, no rio da vida. E aqueles que seguiram as trevas, que não deram ouvidos à verdade, que deram crédito à mentira, que rejeitaram a graça, que recusaram a graça, serão lançados no lago de fogo e de enxofre. Mas o lago de fogo não foi preparado para os homens. Mateus 24 diz que o inferno foi preparado para o diabo e os seus anjos caídos, não para o homem. Deus não criou o inferno para o homem. Mas o que é o inferno? O inferno nada mais é um lugar na eternidade banido da presença de Deus, sem possibilidade de retorno. Não é o que nós lemos hoje na abertura do culto, em 2 aos Tessalonicenses 2, que é um capítulo-chave que fala do anticristo. Então vejam, agora ele está falando desse abominável, versículo 28, por favor. Daniel 28, versículo 28. Tem 28 ainda? Tem não, já terminou, ok. Aí ele vai passar no capítulo 10, eu agradeço. Aí ele já vai falar de Ciro, o rei da Pérsia, porque a ordem dos livros de Daniel não está na ordem cronológica. É importante vocês saberem disso. Voltando para o capítulo 13 de Marcos, vamos buscar agora. Ele está falando do anticristo. Eu quero deixar Marcos 13, 14, para você pensar alguma coisa interessante aí comigo. Existem profecias, que o pastor Felipe também falou domingo à noite, e você tem que ter muito cuidado com profecia, porque algumas profecias na Bíblia estão destinadas para se cumprirem uma única vez. Por exemplo, Jesus vai nascer em Belém, só vai nascer uma vez. Você pega lá Miqueias 5:2. Põe aí Miqueias 5:2. E tu, Belém, Efrata, menor tu és, pequena demais, para figurar como grupo de milhares de Judá. De ti, vamos ler juntos? Me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens significa que antes dele nascer, ele já existia desde os tempos antigos. Porque ele está falando de Jesus. Então, preste bem atenção. Olhe para essa profecia. Nunca mais vai se cumprir. Ela já se cumpriu. Mas existem profecias, Patrícia que está ali balançando a cabeça, existem profecias que você vai olhar para Jerusalém, que se cumpriu sobre ela várias vezes. Então essa profecia que nós acabamos de ler agora sobre o abominável da desolação, fizeram a mesma leitura quando Hitler apareceu na Alemanha e matou 6 milhões de judeus. Século 20. Mas quando você volta para a época do Império de Alexandre o Grande, lá no segundo século da era cristã, depois de Alexandre o Grande, o reino foi dividido em 4 partes. Só 2 prevaleceram, Ptolomeus e Seleucidas. Esses 2 povos vão disputar a terra da Judéia. E no ano 165 a.C., um homem, um rei, chamado Antíoco Epifânio, cumpriu uma parte dessa profecia. Porque ele foi um dos anticristos. Então vamos pensar agora o que é anticristo, tá? Porque a gente fala anticristo singular. Tem capítulos na Bíblia que falam singular, apontando para ele, aquele. Mas tem capítulos na Bíblia que falam como João, 1 de João 2, verso 18 ao 20. Muitos anticristos já apareceram. Então, Antíoco Epifânio foi o primeiro anticristo que a gente pode dizer que concretizou nele uma parte dessa profecia. Então, quem foi esse Antíoco Epifânio? No ano 168, ele sacrificou um porco. Eu sei que alguns gostam de carne de porco, e a carne de porco de hoje é saudável. Dependendo da marca e aonde foi tratada, ela é saudável. Não vou entrar aqui na lei de comida, porque Moisés escreveu só um capítulo de comida, do que pode e do que não pode. Mas para judeu,
Hoje os gentios comem tudo isso, mas hoje você tem recursos para combater uma cisticercose, que é uma doença terrível que mata por conta do porco. Né? Mas naquela época eu sei o que é porco, porque o meu pai tinha vários porcos no quintal da nossa casa e eu era um dos filhos que tinha que revezar para levar o almoço dos porcos, a lavagem. Eram 5 filhos, cada dia da semana era um. Agora é você, a levar os porcos. Então, depois, a minha mãe já tinha morrido e não tinha mais sentido de ter os porcos, porque era a minha mãe que chamava a secretária para matar os porcos. Né? Ou então vender os porcos e depois trazer o porco já morto para tratar, mas eu não confiava naqueles porcos não, porque a lavagem já era um subsídio para dizer, olha, não dá não para comer essa carne. Entendeu? E tem gente que come carne de porco por aí na rua, não sabe nem de onde veio. Churrasquinho com poeira, porque está andando ali a poluição do ônibus, passa a poeira e a pessoa come aquela carne, toma a bebida e o pó da poluição, as bactérias, os espirros e tudo que você possa imaginar, está nem aí, né? Nem aí, nem aí. E eu conheci uma ovelha que infelizmente veio a falecer ali no Flamboyant, que ficou cega, porque vocês sabem que a cisticercose traz doença, coloca os ovos, a tênia, também no cérebro, no fígado, no baço, e as pessoas vão, né, se definhando e morrendo. Então hoje você tem remédios, hoje você tem a Sadia, Seara, Perdigão, que vendem carne de porco para o Oriente Médio. E eu contava na escola bíblica que muitos desses países, dependendo da empresa que vai comprar, eles mandam, se for muçulmanos, eles mandam pessoa, porque o judeu não vai comprar carne de porco, mas os muçulmanos às vezes comem, e alguns povos. Então eles trazem pessoas para averiguar em loco se essa carne é bem tratada, se esse animal é bem tratado. Então, não há nenhum problema de comer, e é errado a igreja trazer doutrina sobre proibição de comida. Tá bom? Isso é um perigo muito grande, grupos religiosos que falam sobre isso. Mas ele fez algo terrível. Ele traz um porco e profana e mata esse porco e consagra a um deus chamado Zeus, lá no templo de Jerusalém. Você imagina os judeus. A reação dos judeus vendo um porco sendo imolado no altar de holocausto no templo em Jerusalém. Quando os judeus olharam, imagine a cena agora, Patrícia, eles disseram, é ele, o anticristo. E se você tiver a Bíblia Católica em casa, não deixe de ler essa história no livro dos Macabeus. 1º e 2º Macabeus são 2 livros no Velho Testamento que contam a história de uma família sacerdotal, Macabeus, que quer dizer martelo, que eu acho que era parente de Lampião convertido. Que era uma família assim, martelo. Mas é a família convertida. E eles mataram, né, o exército inimigo que ousava dominar e subjugar Israel. E eles resistiram a essa tirania de Antíoco Epifânio. Houve o 1º, o 2º, o 3º. Esse Antíoco Epifânio é o 4º da dinastia. E ele profana, e é nessa hora que os judeus, os macabeus, se organizam. Irmãos, muitos sacerdotes se misturaram com o paganismo. Mas essa família foi um remanescente fiel da época. Então eles purificaram, eles tomaram o templo de volta, e é uma das histórias mais lindas, né, do povo judeu nesse período dos macabeus. Quando você olha para o Natal, uma festa sagrada para nós cristãos, essa festa coincide com uma festa judaica chamada Hanukkah. Quem já ouviu falar dessa festa? Hanukkah. Hanukkah em hebraico quer dizer dedicação. Por que dedicação? Porque o altar foi profanado, o porco foi imolado, o templo foi tomado, a restrição foi estabelecida de acesso ao templo. Os macabeus foram lá, tomaram o templo de volta, consagraram o templo ao Senhor, dedicaram o templo de volta para Deus, ao invés de Zeus, e um milagre aconteceu. Quando eles tomaram o templo de volta, estava faltando azeite no candelabro. O único azeite que estava ali restante só dava para poucos dias, mas não tinha tempo suficiente para produzir azeite, prensar as azeitonas, tirar o azeite e trazer para o candelabro. E lá em Êxodo, Deuteronômio, está escrito: o fogo não se apagará e a lâmpada não se apagará do candelabro. 24 horas o azeite tinha que estar ali presente.
E queridos, eles entraram no templo, não tinha azeite, o azeite era pouco, mas eles colocaram o pouco que tinha. E durante 8 dias, o azeite deu para aqueles 8 dias. Eu vi uma vez um missionário contando que não tinha condições de andar com um carro porque faltou combustível numa viagem missionária. E deu miraculosamente para andar mais 70 quilômetros. Olha os 70. Olha que bênção. E aí, resumindo, quando eles viram e trouxeram o azeite novo, 8 dias se passaram. E é por isso que na Hanukkah eles chamam Festa das Luzes. Por isso que o Natal é uma festa que tem muita luz. Isso é uma simbiose, um sincretismo de judaísmo com cristianismo e paganismo. Então eles colocam muita luz, muita luz, muita luz. Mas por quê? Todo ano, na semana do Natal, ou uma semana antes, ou durante aquela semana, dependendo do calendário judaico, é a festa de Hanukkah. E foi nessa festa que aquele pagão, aquele anticristo que profanou, miraculosamente Deus veio a intervir e usou essa família para resgatar o templo de volta, dedicar ao Senhor, e eles viram o azeite sobrenatural. Amém? Então Deus é um Deus tremendo. E esse fato provocou a guerra dos Macabeus. Agora nós temos também um outro destaque, quando o general Tito, no ano 70, que depois veio a ser imperador, destruiu Jerusalém no ano 70. E aí olharam para aquele momento e disseram, é o anticristo. Porque destruiu o templo. Eu tenho imagens de uma foto, de uma pintura, de um quadro, quando ele mandou jogar de cima para baixo, né, para os judeus que estavam ali no templo, na parte alta, foram milhares de judeus que foram jogados vivos e queimados na destruição de Jerusalém. Uma destruição terrível, a cidade foi totalmente destruída, foi um número imenso. Até porque naquele ano 70 não tinha só judeus, tinha cristãos morando em Jerusalém. Então foi um cenário que as pessoas disseram, é o anticristo, é o anticristo. E o terceiro cumprimento ainda está por vir, que é essa pessoa que nós vamos falar daqui a pouco. Então, os 2 primeiros que eu já falei, Alexandre o Grande, o Antíoco Epifânio e o outro, o general Tito, são um símbolo e um tipo do anticristo que virá no tempo do fim. No tempo do fim. Vamos abrir as nossas Bíblias em 1 de João, capítulo 2. O Rogério vai colocar para nós na tela. Você que está em casa também pode acompanhar. 1 de João 2,18. É importante lembrar isso. Filhinhos, já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, veja que o anticristo está no singular. Ele está apontando para o anticristo que virá. Mas vejam, também agora, no meu tempo, no 1º século, muitos anticristos têm surgido. Então João reconhecia que não só existe o anticristo, existem anticristos que estão aparecendo ao longo da história. O próprio Hitler é um deles. O próprio Nero foi um deles. O próprio Tito foi uma figura deles. O próprio Vespasiano também foi uma figura. O próprio Adriano, o imperador Adriano, foi terrível porque ele mudou o nome da cidade de Jerusalém. Ele mudou o nome da terra da Judéia, chamou ali Palestina, foi ele que chamou, e ainda mudou o nome de Jerusalém para o nome dele, Aélia Capitolina. Imagina o homem. Qual a ideia dele? Vamos apagar essa ideia de Jerusalém, muda o nome da cidade para o povo esquecer. Jerusalém já foi reconstruída quase 70 vezes e ela está de pé. E o povo de Deus foi restaurado, o povo judeu voltou à sua terra para mostrar que a última palavra é a de Deus que prevalecerá. Amém? Não adianta. E nós vimos isso em pleno século XX, essa destruição, tentativa. E o pior, ainda houve uma questão de alguns judeus que fugiram no ano 70, no ano 125, depois, uma revolta que houve em Jerusalém, e essa revolta dirigida por Bar Kokhba, ele traz vários judeus, quase 1000 judeus, que vão morar naquela região altíssima do sul da Judéia, em frente ao Mar Morto, que é Massada, um lugar lindo para conhecer em Israel, em frente ao Mar Morto, Massada, e os romanos perseguiram esses judeus que foram para lá, era o último reduto de judeus naquela região. E a história conta
Muito triste a história dos judeus de Massada, que quando os romanos chegaram lá no topo de Massada, se você entrar no YouTube e colocar Massada, você fica assim impressionado de ver a altura da fortaleza. E quando eles chegaram ali, os 960 judeus, todos se suicidaram para não se entregarem às autoridades romanas. Acho que encontraram, acho que 2 pessoas vivas, mas os demais, todos foram mortos, se suicidaram, para não se renderem ao Império Romano. E nunca mais os judeus voltaram para a terra, somente em 1948, para se cumprir a profecia de Oséias. Depois de 2 dias, eu levantarei o meu povo. 2 dias, 2000 anos. E melhor ainda, e ao 3º dia, eu me revelarei a eles. Eu acho que alguns estão dormindo. No 3º dia, eu me revelarei a eles. Aleluia. 2 dias, 2000 anos. 3º dia, já estamos no 3º milênio. Quando ele virá? Não sei, mas está perto. Hoje eu entrei numa rede social, o pastor falou, ele está chegando. Eu digo, meu Deus do céu, só não diga onde é, porque está errado. Mas está chegando, está chegando. Só não diga onde é, porque é falso profeta. Mas que ele está chegando, está chegando. O tempo está acelerando. Então vamos voltar agora para o capítulo 13, versículo de número 15. Agora ele vai nos falar de um outro tópico. O primeiro tópico é o anticristo prefigurado e descrito. Segundo, os cuidados preventivos contra a perseguição. No versículo de número 15 diz, quando pois virdes o abominável da desolação, aliás o 15, quem estiver em cima no eirado, não desça, nem entre para tirar da sua casa alguma coisa. Ou seja, não vai ter tempo na hora da perseguição. Isso aconteceu nos dias de Tito, nos dias do imperador Adriano. Na hora que vem o ataque, como é que vai dar tempo de arrumar a sua casa e as suas malas? Não tem. Então isso é muito claro. E no Evangelho de Mateus 24, que é o mesmo capítulo que fala, como Mateus é judeu, ele ainda diz assim, orem para que a vossa fuga não aconteça no sábado. Por que no sábado? Porque eles guardam o sábado. E porque eles vão estar reclusos. Até porque o judeu entende, eu não posso andar mais de 1 quilômetro de sábado, o judeu. Então se eu andar mais, vou pecar. Mas também se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Se você não correr, você vai morrer. Se você ficar, também vai morrer. Se você corre, você vai morrer. Mas também se você não corre, você vai morrer. E Jesus está falando aqui porque a igreja primitiva basicamente era formada de judeus. Nós temos que entender isso. Então no verso 16 diz, e o que estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Depois o 17, ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Irmãos, cuidado para torcer esse versículo. Porque Jesus está falando que a ideia aqui é o que está acontecendo até hoje. Olha o aborto. A fúria do inferno é matar as mulheres. Principalmente, não matar as mulheres, mas que elas matem seus bebês. Para não gerar uma descendência. Uma coisa que tem me incomodado há anos, há mais de 20 anos. Como as mulheres de Deus novas, quando casam nas igrejas, têm dificuldade de engravidar. E eu vejo aí as de fora, meu Deus do céu, é 10, 3, 5. E as mulheres de Deus, dificuldade de engravidar. Por quê? Porque tem um propósito. Impedir que você gere filhos para Deus. Então, as mulheres grávidas, sabe como é que os romanos fizeram quando Jesus nasceu? Vocês já viram a cena em filme? Nem para mostrar essa cena. Eles pegavam as espadas no cavalo e as mulheres nas ruas grávidas, eles rasgavam e matavam as mulheres assim, cortando todas as mulheres. E rasgando o ventre para matar a mulher e a criança. Então, nós vamos ter experiências ao longo da história. A ideia, no próprio Moisés, quando nasceu, a mesma coisa, matar as crianças do sexo masculino. Então, essa visão aqui é para matar principalmente o povo de Deus, que era o povo judeu naquele momento. Versículo 18 diz, orai para que isso não suceda no inverno. Em Mateus ele diz, no inverno e no sábado. Porque como é que você vai fugir no inverno? Agora mesmo, em dezembro,
nevou em Israel. Muita neve. De caminhões tirarem neve em Jerusalém, nas ruas, por conta do inverno. Como é que você vai fugir no inverno? Então isso é uma grande preocupação, porque não vai dar tempo. E o que isso tem a ver conosco, né? É importante a gente lembrar que os cuidados preventivos têm que ser feitos e realizados por nós agora. A gente tem que procurar viver uma vida simples, prática. Conheci uma irmã em São Paulo, eu disse, irmã, não tem móveis nessa casa não, pastor, aqui é tudo clean, que a faxina é rápida. Só vi um objeto no móvel assim, ela falou, pastor, aqui é assim, ó, já está limpo. Quero vida prática. Tinha muita bugiganga e muito bonequinho que eu trazia de viagem. Não quero, tira tudo. Eu falei, põe numa cristaleira e fecha com chave para não ter poeira. Mas ela não queria, né? Às vezes nós temos, parece uma brincadeira, mas a gente está perdendo muito tempo com coisas banais. A gente está perdendo muito tempo com coisas fúteis. A gente está carregando muita coisa na mala. Quando a grande tribulação vier, só os práticos, os desprendidos, vão conseguir sobreviver. Porque a gente vai poder se adaptar facilmente, viver facilmente. A gente está acostumado, não foi isso que Paulo disse? Eu aprendi a viver em toda e qualquer situação. Na fartura e na privação. Então nós precisamos pensar em coisas práticas. Outra questão também, a gente vai observar isso na vida do próprio rei, no próprio Jacó, lá em Gênesis 32, verso 9 a 15, nós não vamos abrir. E também do próprio apóstolo Paulo, a forma como ele recebe o seu chamado e entende como era o seu chamado missionário. Então esses cuidados preventivos contra a perseguição são importantes. Depois ele vai falar da grande tribulação. Então vamos abrir agora no capítulo 13 de Marcos, verso de número 19. Porque aqueles dias serão de tamanha tribulação, como nunca houve, desde o princípio do mundo, que Deus criou até agora, e nunca, jamais haverá. Não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias, e ninguém se salvaria, mas por causa dos eleitos que Ele escolheu, Ele abreviaria tais dias. Então, há uma profecia de Jeremias, capítulo 30, que diz assim, aquele dia será um dia de angústia para Jacó. Esse dia de angústia, nós achávamos que fosse, naquela época, o dia em que apareceu para matar os judeus. 3 filmes que eu assisti sobre o Holocausto marcaram a minha vida. O último foi O Pianista. Uma história triste, de superação. Mas eu lembro de uma batata inglesa que eles dividiram para 5 pessoas na família. Todos caquéticos, a caixa torácica toda visível, quase semelhante à minha, né? Mas não tanto, que eu também estou nutrido, mas eles não estavam. E uma cena de pegar uma batata, cortar em 5 pedaços para dar para o marido, para a mulher e os 3 filhos. E uma das frases que foi de uma família que realmente morreu lá na época de Hitler, e eles disseram para os filhos, o filho perguntou ao pai, pai, aonde está Deus? Deus existe? E o pai responde, perdemos a esperança de Israel. Não há esperança. Que pena que essa também é um cenário em que muitas pessoas, lá no livro do Apocalipse, na grande tribulação, quando as tragédias começarem a acontecer, vocês devem estar preparados. Quando os juízos começarem a acontecer, não se esqueça que muitas pessoas vão questionar a Deus perguntando se Deus existe. Uma cena que marcou agora o terremoto da Turquia, não sei se vocês viram nas redes sociais, uma menina que perdeu seus pais, um filho que perdeu seus pais no terremoto. Foi para o velório e agradeceu a Deus pelos pais que ele tinha e que eles partiram, mas que ele continuaria fazendo a obra do Senhor aqui na terra. Perdeu seus pais, que morreram no terremoto.
E como lidar com isso? Lógico que é o lugar do choro, do desespero, da angústia. Mas a tribulação que nós estamos falando aqui, essa grande tribulação, Jeremias, abra sua Bíblia em Jeremias, capítulo 30, nos diz que é o dia da angústia. E esse dia nunca foi igual e nunca existiu como aquele dia. Jeremias, capítulo 30, é uma das passagens mais difíceis. Quando eu chego a esse texto, eu me emociono. Porque eu pergunto assim para Deus, Deus, não foi o holocausto, não? Não foi o holocausto? Versículo 7. Que grande é aquele dia, e não há outro semelhante. Leiam. É tempo de angústia para Jacó, mas tem uma promessa. Ele, porém, será livre dela. Tempo de angústia. Essa visão da grande tribulação ser vista em Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11, falando sobre essa grande tribulação que acometerá o povo de Israel numa tentativa talvez fatídica do anticristo de dizimar de uma vez por todas com o povo judeu. Capítulo 11, versículo de número 25. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio o endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. E agora? E assim, todo Israel será salvo. Como está escrito, olha o verbo, virá de Sião o libertador. E ele apartará de Jacó as impiedades. Então, essa passagem, no 26, quando diz, todo Israel será salvo, é porque nessa hora eles vão clamar pelo verdadeiro Messias, quando enfrentarem o dia da grande angústia. Eu não sei o que está para acontecer. Eu não sei o que está para acontecer. Essa semana saíram circulando na internet vários bichos, animais, uma cidade, acho que foi do México, ou foi dos Estados Unidos, que foi tomada e invadida por corvos. Depois uma outra cena de patos andando em círculo, que não é comum, circulando, os patos. E um cientista mostrando, e vários cientistas dizendo, pode ser narrativas, não sabemos, afirmando que a Terra está alterando o seu eixo. E essa reportagem mostrava que os animais estão sentindo alguma coisa estranha. E eu lembrei do livro do Tolkien e do Senhor dos Anéis e do Hobbit. Alguma coisa estranha está acontecendo no planeta. Está tudo muito estranho. E, queridos, nós não podemos estar aqui afirmando nada, mas nós estamos nos últimos dias. A grande tribulação está falando de um período que caracteriza aqueles dias de muita angústia. Graças a Deus que será um período de curta duração antes do retorno do Senhor. Mas eu também quero lembrar, vamos voltar para Marcos 13, que apesar de tudo isso, Deus prometeu que vai guardar os eleitos. Posso ouvir um amém? Deus vai guardar. Se você ficar vivo para essa geração, vir a vinda do Senhor, glorifique a Deus que Deus vai usar a sua vida. E a sua vida vai ser um instrumento muito grande por Deus, porque as pessoas vão entrar em desespero e Deus vai dar paz ao seu coração. As pessoas vão ver a diferença. Malaquias diz que haverá uma diferença entre aqueles que servem a Deus e os que não servem. E o capítulo de número 13 de Marcos, vamos abrir, Marcos 13, versículo agora de número 20, diz assim, estou em Mateus, Marcos 13, versículo 20. Não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias, ninguém se salvaria. Mas por causa dos eleitos que ele escolheu, abreviou tais dias. Esse tempo será o mais sombrio e o mais dramático da humanidade. Mas Deus tem os seus eleitos. E ele vai poupar os seus eleitos e vai abreviar essa grande tribulação por amor dos seus eleitos. E ele fala isso no verso 20, que por causa dos eleitos que ele escolheu. Vamos ler 2 Timóteo, capítulo 1, verso 9.
acerca dos eleitos. É a totalidade de todos os salvos. Ele nos salvou, esse é um texto que nós usamos na nossa igreja, e nos chamou com santa vocação. Não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, e agora, antes dos tempos eternos, ele já tinha te escolhido. Está muito claro aí. Ele te escolheu antes de você nascer. Aí, pastor, não entendi nada. Eu viajei no trono, quando o pastor Felipe falou que Deus não tem tempo. E eu fiquei pensando, já pensou chegar na eternidade, não tem 2023. Não tem 1500. Não tem 450 antes de Cristo. Passado e futuro para Deus, eterno presente. Eu não cheguei lá ainda, quero chegar, mas nós vamos chegar. Mas na minha cabeça que ao chegar lá, vai fazer assim, ok, entendi. A interrogação estava muito grande. Eu acho que um anjo vai pegar a minha interrogação e fazer assim, tchum, exclamação. Esticar o ponto de interrogação. Nós temos muitas perguntas, muitas dúvidas, mas ao chegar na eternidade, eu fico a pensar como tudo será fascinante. Até porque em Gênesis 1 começa assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. Mas que princípio? No princípio da criação visível. Mas já existia o reino invisível, que é mais real do que é visível. E no princípio que ele quer dizer, não é no princípio de Deus, porque Deus já existia, ele não tem tempo e princípio e fim. Ele já existia. O que ele quer dizer, no princípio Deus criou aqui o visível e estabeleceu tempo, matéria e espaço. E nós estamos delimitados por esse espaço. O nosso corpo nos delimita. Mas na eternidade teremos corpos glorificados. Não haverá tempo. Esquece tempo. Está todo mundo lá na idade de Cristo, 33 anos, no vigor. Porque a estatura de varão perfeito, eu acredito que vão ficar todo mundo com 33. Brincadeira. Entretanto, nós vamos... E 33 é bom, né, irmão? 43 já não dá, porque já tem as rugas. Mas 33, 30 é o vigor. Resumindo, essa percepção da tribulação vai ser vista agora no capítulo 2, de 2 aos Tessalonicenses. Vamos terminar com esse capítulo 2, e aqui eu queria dar uma mensagem muito importante do que está acontecendo nos últimos dias agora. Os irmãos percebem como a mentira está vencendo no mundo de hoje. Como a vida dúbia, como a distorção. Eu não sei você, mas eu vim de uma família que eu aprendi a ler jornal todo dia e revista. Eu não tenho mais jornal. É uma tristeza para mim não poder pegar no jornal. É uma tristeza para mim não poder pegar uma revista semanal e ler. Eu não quero mais. E eles me ligam. Você quer renovar? Eu digo, não, querido. Deus vai te dar um outro emprego, que isso aí vai fechar. Né? Vai fechar e fica tranquilo que Deus vai ganhar o seu emprego. Porque a mentira vai cessar. Porque hoje nós temos vários setores da mídia que são mentirosos, que não trazem a verdade, e é muito triste. E isso me dá uma tristeza muito grande, porque a gente está cansado de ver todos os dias no noticiário mentira, mentira e mentira e distorção. O nosso ordenamento jurídico virou Frankenstein, está tudo bagunçado. Eu não sei os estudantes do direito o que eles vão fazer nos próximos anos. Porque está tudo distorcido, tudo invertido. Juízes que estão fazendo a provocação judicial que deveria ser feita pelo advogado e pelo cliente. Já mudou tudo. Então isso é a inversão. A verdade é mentira, a mentira é verdade. E aí você vai pensar que é o diabo. Não é o diabo, é a permissão de Deus que disse, como os homens não dão crédito à verdade, Deus vai permitir a operação do erro e da mentira. Não quer a verdade? A mentira vai chegar. Então fake news já existia. Se tem alguém que é o mentor de fake news, se chama Satanás. Ele é o primeiro. Ele é o pai da mentira, disse Jesus. E em 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2, vamos ler só sobre o anticristo. Se você quiser estudar o anticristo, tem que estudar o capítulo 2 de Tessalonicenses. Vamos fazer a leitura rapidamente, fazendo aí alguns comentários para a gente finalizar. Capítulo 2 de Tessalonicenses, ele diz:
Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se nós, supondo, tenha chegado o dia do Senhor. É esse aqui? Posso usar esse? Som. Muito bem, pronto. Não tem problema não, eu vou falar, terminar de falar. Se o microfone não quer deixar, eu vou falar. E aí diz o versículo 1, a nossa reunião com Ele. Significa dizer que você não deve se demover, nem ficar perturbado. Estude, trabalhe, faça aquilo que Deus mandou você fazer, porque é na nossa caminhada que estamos nos preparando para a vinda do Senhor. Amém? Ah, pastor, Jesus não volte logo não, que eu quero casar. Você vai casar. E se não der tempo de casar, não tem problema, você vai casar com ele. Ah, eu não vou fazer mais faculdade. Não, você vai fazer faculdade. Na faculdade que você vai estudar e vai testemunhar de Cristo para as pessoas. Conheço gente aqui que se converteu no ministério das 4 leis espirituais do Bill Bright, trabalhando na ABU, Aliança Bíblica Universitária, pregando as 4 leis aqui na Unicamp. Muita gente se converteu. Por quê? Porque o evangelho do reino será pregado em testemunho a todas as nações. Então não se mova por qualquer coisa. Eu já vi gente dizer assim, ai pastor, eu vou comprar um sítio para morar no campo, para plantar alface, cebola, batata, tudo plantar. E eu digo, e a carne, e a proteína? Vai criar galinha? Vai criar vaca? Vai fugir? A gente tem que aprender a viver pela direção de Deus. Lógico, você já deve ter pensado a mesma coisa. De buscar uma vida mais prática, né? Mais natural e mais acessível. Nem precisa ir na feira, já pega ali a alface no quintal. O coentro, alguns não gostam, mas eu gosto. A cebolinha, a batata. Mas o texto também nos diz, verso 3, ninguém de nenhum modo vos engane. Por isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Esse é um sinal da volta de Cristo. Apostasia. A igreja está apostatando da fé. Há uma igreja fria. Vocês devem ter visto também essa semana a Universidade de Aylesbury. Muita gente, não é a primeira vez, vários momentos já aconteceram ali naquela universidade, que é um reduto de metodistas. Eu conheci muita gente do Brasil que foi para lá. Eu só queria saber se tinha algum membro daqui que foi para lá que nunca frequentou a reunião de oração aqui. O que é que foi fazer lá? E você não frequenta a vigília. Não frequenta a oração de quarta-feira. Não ora nas lives. Está em Aylesbury. Então, que Deus é chique, é esse que só está lá. Não, meu filho, Deus é o Deus mesmo, aqui e lá. E aqueles que foram, boa viagem, alguns já estão voltando, tranquilo. Mas não idolatre lugares. Vamos deixar que a mesma ação de Deus lá aconteça aqui, porque lá tem unidade. Aonde houver unidade, Deus derrama unção. Unidade de propósito. A comunhão dos santos, onde a bênção de Deus é ordenada. Então, o texto nos fala, no verso 3, que vai vir apostasia, esfriamento. Irmãos, eu vi essa semana o pastor Silas Malafaia falando na sua rede social. Tem um canal no Instagram chamado Fuxico Gospel. Não é nem para você curtir e nem seguir. Eu vou até dar uma olhada se eu estou seguindo. Porque alguns me seguem e eu já vou tirar. Quando é que vai com o Fuxico Gospel? E essa pessoa fala mentiras e calúnias do irmão. Porque eu sigo tanta gente, que às vezes tem gente que me segue, e como o meu canal é aberto, muita gente entra me seguindo. E lá, essa pessoa está falando horrores, difamando, se diz evangélico, é de ideologia contrária aos valores do reino de Deus, se diz cristão, e a vida desse canal é falar mal dos pastores, dos crentes e das igrejas. E um monte de crente curtindo. Vou ver se tem Nova Vida lá curtindo. Membros. Curtindo a fofoca, curtindo a difamação. E ele recebeu uma ameaça. Não ameaça não, uma palavra do pastor dizendo, olha, a gente vai se encontrar na justiça. Você vai provar tudo que você mentiu, você vai ter que ter o ônus de dar prova para dizer, prove que isso é verdade.
E nós estamos vendo isso. Onde já se viu crente ter canal de fofoca gospel? Isso é apostasia. Vai fazer a obra de Deus. Para de falar mal das igrejas, que você vai prestar contas. Você vai prestar contas da sua vida para Deus. Mas não vem para as reuniões de oração. Para Augsburg, quer ir. Mas para a casa de Deus, não. Então, a apostasia é esse esfriamento. O que esse anticristo faz? Verso 4. Ele se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. E nós temos visto líderes mundiais, globais, que se acham Deus. Não afirmam, mas a forma como esses governantes governam são todo-poderoso. No mesmo capítulo, ele também vai nos dizer, no versículo de número 9, como esse anticristo vai se revelar. O aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás. O que é eficácia de Satanás? Qual é o padrão, a matriz de Satanás? Mentira. Aquela figura que eu vi no carnaval ontem, nas redes sociais, a mulher, eu orei por ela, falei para minha esposa, essa é uma coitada, vamos orar para que essa mulher seja amanhã uma pregadora do evangelho. Está lá, despida, nua, com a máscara do diabo, e ela dizendo que ela é o próprio Satanás no desfile da escola de samba na Marquês de Sapucaí. Um horror. E ao olhar para ela, nós não podemos condenar, ela está na ignorância. Senhor, salve essa mulher. Transforma, como o Senhor pegou a tiazinha, que ela seja transformada pelo poder do Evangelho. E diz o texto que ele virá com todo o poder, sinais, prodígios da mentira, com todo engano de injustiça aos que perecem. E por que ele virá com a mentira? Leiam. Porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Quem vai permitir isso? Deus. Você quer a mentira? Em nome de verdade, eu vou dar a mentira. Versículo 11. E é por este motivo, pois que Deus, não é o diabo, é Deus, leiam, que lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira. Jornais norte-americanos, de mais de 200 anos, operando fake news todos os dias. Queridos, não se assustem. Vá ler e se informar. A maioria dessas revistas e jornais do Brasil que circulam, os mais famosos, reproduzem as reportagens do The Economist, The New York Times, Washington Post, é tudo copia e cola e traduz. Não tem criatividade. E eles seguem uma linha ideológica. E a linha de hoje, no globalismo pós-pandemia, é a mentira ser chamada de verdade e manipular a sociedade. Infelizmente, nós vivemos uma sociedade que não está nem aí. É por isso que o carnaval faz festa no Brasil. Porque olhar para essa sociedade brasileira é olhar para a cidade de Roma nos tempos de Jesus. Comamos e bebamos que amanhã morreremos. A sensualidade, a bebedice, a orgia, a glutonaria estão presentes nas ruas do Brasil. É uma sociedade que só pensa em comer, só pensa em beber, só pensa em sexo. E é esta sociedade que Jesus disse que caracteriza a vinda dele, tomada pela cidade de Sodoma e Gomorra. E como foi nos dias de Sodoma e Gomorra, assim também será nos dias da vinda do Filho do Homem. Versículo 11 diz que o Senhor vai mandar a operação do erro. Eles vão dar crédito à mentira. Agora leiamos o 12. A fim de serem julgados, todos, quantos não deram crédito à verdade, antes pelo contrário. Alguém tem dúvida que a injustiça já está no Brasil? Que a justiça não reina, já quebrou o ordenamento jurídico? E se o último poder, como dizia Luiz Barbosa, o último poder é o judiciário para a gente recorrer, e quando esse poder está corrompido, a quem recorreremos? E é esta sociedade que estamos vivendo. A mentira campeia com a permissão de Deus. Para os que estão dentro da igreja, nós precisamos buscar um culto racional, que nos faz refletir, que nos faz pensar,
que nos faz agir e questionar os nossos próprios atos e buscarmos nele a mudança na nossa vida, para que as pessoas vejam não uma verdade e doutrina, mas a verdade dele em nós. Alguns irmãos me conhecem, todo dia quando chega às 6 horas, eu mando no WhatsApp, se você quiser eu mando para você. Vou ter que fazer uma outra lista de transmissão, porque eu não posso mandar para todo mundo, para mandar um noticiário de jornal da noite para você assistir. Porque eu fico na minha casa sem poder ler jornal, sem poder ler revista, e ainda pegar noticiário e televisão que distorcem a verdade e chamam a mentira de verdade, eu tenho que sair procurando aonde está a verdade. E aí eu pergunto, isso é só no mundo da política, da economia e da sociedade, e no mundo da Bíblia, e no universo do sagrado. Que Deus nos ajude, que o engano não prevaleça sobre o povo de Deus, e possamos buscar em Deus um caminho a ser trilhado, que é o caminho que eu quero chamar a atenção de Isaías, capítulo 33, e você vai ficar de pé e ler comigo em voz alta essa grande diferença entre os que servem a Deus e os que não servem. Abramos as nossas Bíblias em Isaías 33. Vamos terminar o culto cantando Então se verá o Filho do Homem, que nós cantamos hoje de manhã. Isaías 33, o profeta nos diz assim. Versículo 14. 13, 14 em diante. Ouvi vós os que estáis longe, o que tenho feito. E vós os que estáis perto, a igreja, reconhecei o meu poder. Os pecadores em Sião se assombram, os ímpios se assombram. O tremor se apodera dos ímpios na grande tribulação. E eles perguntam, quem dentre nós habitará com o fogo devorador da santidade de Deus? Quem dentre nós habitará com chamas eternas? Leiamos o 15. Todos? O que anda em justiça e fala o que é reto, o que despreza o ganho de opressão, o que com um gesto de mãos recusa aceitar suborno, o que tapa os ouvidos para não ouvir falar de homicídios e fecha os olhos para não ver o mal. Olha a bênção para essas pessoas. Este que faz isto habitará nas alturas. Aleluia. As fortalezas das rochas serão o seu alto refúgio. O seu pão lhe será dado e as suas águas serão certas. E o melhor, agora vem o melhor, porque ele vai voltar. Leiam, os teus olhos verão o rei na sua formosura. E verão a terra, porque imagina, se o dono da Amazon subiu e já viu a terra lá de cima, nós vamos ver a terra que se estende até longe. Aleluia. Porque nós seremos levados para o reino dele. Isso é um texto de Isaías. Os homens que não conhecem a Deus entrarão em desespero. Mas os que aguardam o Senhor, que têm o temor do Senhor, vão ver o seu rei na sua formosura. Amém? Vamos orar. Pai querido, traz esta palavra como consolo ao nosso coração. Estamos mergulhados numa sociedade onde a mentira permeia a mídia, a política, os governantes, as famílias, inclusive nas igrejas. A distorção da verdade. A grande apostasia já chegou, Senhor. O esfriamento tem vindo, mas o Senhor disse que pouparia e abreviaria os tempos por causa dos eleitos. Pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia da presente geração. Que o Senhor venha fortalecer o teu povo com esta palavra, nos dando discernimento, esclarecimento e os cuidados preventivos. Mas mais do que isso, oramos para que o nosso coração seja mantido nessa ardente expectativa de andar em justiça, de fugir da opressão, do suborno, da mentira, do engano, do engodo, e guardar o nosso coração no temor do Senhor. Estes habitarão nas alturas, diz a palavra, e estes verão o rei na formosura. Que o Senhor fortaleça cada pessoa aqui presente.
Trate cada um de nós e tire de nós o medo, o ataque cardíaco, a depressão, o pânico, o desespero, porque aprendemos aqui hoje de manhã que o Senhor cuidará e protegerá os eleitos. É o nosso clamor, é a nossa garantia que temos da tua palavra. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante a luz do seu rosto e te dê a paz. Em nome de Jesus. Amém e amém.